Voltando aqui ao tema da crise de sentido, voltar a gravar estes vídeos e falar um pouco sobre esta fase, esta crise de sentido, ou esta crise existencial, ou também, como já referi aqui, a crise da meia-idade. Trazer aqui a ideia também de que este é um tema que já é muito falado há muitos séculos no seio da Igreja Católica, não é? Porquê? Porque os homens eclesiásticos, segundo alguns escritos, e eu tenho aqui um que é de Johannes Toller, um místico alemão, que já relatavam estas crises de sentido no seio da Igreja. Portanto, havia uma quebra ali na meia-idade, normalmente entre os 40 e os 50 anos, às vezes mais cedo, em que quem profetizava essa fé, os padres, os monges, também eles tinham uma crise de sentido na vida, da entrega a Deus, um questionamento se aquilo fazia de facto algum sentido na vida deles. Chegaram até ali e se era algo para continuar. Portanto, havia ali um momento de viragem, não é? Então o Johann Stoller fala precisamente desta necessidade de purificação dos 40 dias, não é? A quarentena, o espaço que me dei entre os dias da ressurreição e da ascensão. Curiosamente, ainda hoje falava numa formação que dava sobre Enneagrama, falava também dessa viagem de Jesus, a partir do momento que é batizado por São João Batista e segue na sua caminhada, na sua crise de sentido, não é? Na sua crise de sentido, segue-nos para os 40 dias no deserto, onde ele vai enfrentar as provações, as 3 provações que nós no Enneagrama também estudamos de uma forma mais sagrada e que obviamente afetam todos os 9 tipos de personalidade do Enneagrama, que são a questão da solidão, não é? Por um lado, que afeta a perspectiva dos perfis de personalidade mais emocionais, a questão do silêncio, não é? O deserto é isso, é também silêncio, e isso tem maior impacto sobre os 3 perfis do Enneagrama que são mais mentais. É, digamos, acalmar as ideias até não restar basicamente nenhuma ideia, ou pelo menos apenas uma ideia, que é a ideia de não pensar em nenhuma ideia. E depois uma outra abordagem, que é a abordagem dos perfis instintivos, ou do corpo, como nós chamamos no Enneagrama, e que tem a ver com a tranquilidade. Portanto, eu falei de solidão, silêncio e tranquilidade. E este foi o caminho espiritual de Jesus, mas é o caminho espiritual de todos nós, homens e mulheres. Aqui falo até de uma forma mais abrangente, no sentido de nos desapegarmos e de nos desligarmos daquilo que nos possa estar a prender ao nível da nossa personalidade, e para que nós possamos mergulhar nessa crise, ou nessa oportunidade, que a crise de sentido muitas vezes é uma oportunidade. É, digamos, aqui o Johann Stoller fala, que diz que é Deus a bater-nos à porta e a revolver a casa toda para gerar confusão, mas no bom sentido, obviamente, para nos trazer para um estado de consciência, de atenção, em que nós olhamos para aquilo que não temos tido tempo, coragem, ousadia, vontade de olhar. Esta questão do confinamento e deste tempo do coronavírus, não é? Tem exponenciado muitas situações similares na vida das pessoas, leva-as a uma tensão, a um esticar até aos limites de coisas que, com a ação, com o fazer do dia a dia, com
com a busca, com o ir atrás, nós não tínhamos tempo para parar e olhar. E agora há muitos homens, não só homens, mas eu dirijo aqui muito estas palavras aos homens, a depararem-se com situações complicadas, até nos seus relacionamentos, nos seus trabalhos, na sua vida profissional, nas suas relações com os filhos e muitas vezes até na relação consigo próprios, em que procuram se encontrar onde é que estão, como é que têm estado a viver a sua vida. O confinamento acaba por nos levar a fazer um balanço sobre como tem sido a nossa vida até agora. E feitas as contas para alguns, podem se deparar frequentemente com não gosto tanto daquilo que atingi ou cheguei ao ponto em que cheguei agora. Muitas vezes gostamos de chegar aqui, o percurso até chegar aqui foi bom, serviu-nos, mas parece que já não nos serve mais para a frente. E esta é a grande encruzilhada, é esta, não é? Já não estarmos bem de onde vimos, mas também não sabemos muito bem ainda para onde vamos. Então, acho que isto é algo que dá que pensar. E hoje vou ficar por aqui. Depois vou começar a falar das etapas, começando pela crise, a fuga e por aí vai. Bem-ajas.